O Brasil vai participar do G7, o grupo que reúne os 7 mais importantes países do mundo em termos de desenvolvimento industrial. Pelo menos era assim na década de 80, 90. Porém, isso mudou de modo bastante significativo à medida que a China é um país que tem um parque industrial bastante robusto, de modo que é compreendido, inclusive, como um país fábrica. Embora os Estados Unidos produzam quase a mesma quantidade em termos percentuais de bens industrializados em relação à China, o fato é que o desenvolvimento industrial chinês dos últimos anos foi muito significativo, dando enorme destaque, evidentemente, à produção industrial no gigante asiático. É sobre o G7 que nós iremos falar no vídeo de hoje e da participação do Brasil neste evento. Mais uma vez, o Brasil foi convidado para o G7, conforme vamos observar. O que esperar do G7? É sobre isso que nós iremos falar. Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Respeita a Geografia. Eu sou o professor Éder falando com você sobre geopolítica. Eu vou pedir a você que deixe o like, se inscreva no canal e, claro, divulgue o conteúdo das pessoas que gostam de geopolítica. E no vídeo de hoje, portanto, aí a respeito do G7. Então, vamos tentar fazer um histórico de maneira bastante sucinta a respeito do que é o G7, os países membros. Cadê a China e a Rússia, não é? É isto que nós nos questionamos. No ano passado, a cúpula do G7 foi em Hiroshima, no Japão, e neste ano, a cúpula do G7 é na Itália, Itália de Meloni, a atual representante daquele país que representa a perspectiva à direita, que teve vitória, inclusive, recentemente, agora também nas eleições do Parlamento Europeu. Você viu? Não é? Você acompanhou? Diga aí, aqui embaixo, sobre a mudança que a direita fez, não é, no Parlamento Europeu, pelo menos nos países da França, da Alemanha, da Itália, não é, de modo bastante significativo. Muito se discutiu também que em países nórdicos, enfim, a esquerda é quem teve uma participação mais significativa em termos de vitória, enfim, porém, no âmbito da União Europeia há uma diferença, não é, bem grande entre a importância que tem a Alemanha ou mesmo a França, certo? Do que, eventualmente, esses países nórdicos que têm uma economia menor, têm uma importância menor no âmbito da questão da União Europeia. Perfeito? Mas, de qualquer maneira, é algo importante também analisarmos, que em certos países não foi apenas, não foi a direita que venceu, mas sim partidos mais à esquerda, enfim, tudo bom? Então, vamos aqui ao G7, certo? Então, avançando no nosso slide, vejam só, o G7 nasceu em 1975, no que se compreendia como G6, que reunia as 6 maiores economias do mundo. Hoje já não é assim, não é? Nós temos o G7, que não representa mais as 7 maiores economias do mundo, nem as 6, quando nasceu nos anos 70, certo? O que nós temos hoje é que a economia da China e dos Estados Unidos estão no topo, não é? Depende do modo como se contabiliza o PIB, a China é superior aos Estados Unidos, enfim, né? E vice-versa. Tudo bom? O PIB PPC, o PIB nominal é diferente. Nós já falamos disso aqui no canal. No nosso curso, aliás, a gente aprofunda a questão da geoeconomia e debatemos ali de maneira bastante detalhada para entender tintim por tintim o que compõe o PIB, por exemplo, enfim, né? Mas voltando aqui, o nosso caso aí, o G6, o G7 atualmente, não corresponde necessariamente mais às 7 maiores economias do mundo e muito menos aos 7 países mais industrializados do mundo. Uma vez que, em termos de economia, a Índia hoje é a 5ª maior economia do mundo e, por sua vez, nós temos também que a China, conforme nós já mencionamos, não é uma economia importante, dependendo no primeiro lugar ou no segundo lugar, conforme nós contabilizamos o PIB, enfim, não é? Então, vejam só, países industrializados, certo? Em 76 entra o Canadá, não é? Vai corresponder, portanto, aos países da Europa e Estados Unidos e Canadá, o G7, durante muito tempo. Na década de 90, nós temos uma nova expansão, que foi a convocação para a participação da Rússia, não é? Que em 98 adiante passa a participar, G7 mais 1. Esse 1 significa a participação da Rússia. Porém, em 2014, nós temos a expulsão da Rússia
por causa da crise na Crimeia. Então a guerra na Crimeia, que vai se estender durante 10 anos, basicamente, não é? Já agora, e resultando na guerra na Ucrânia, conforme nós estamos observando, desde 2022, não é? Então nós temos a guerra na Crimeia em 2014. Muitos vão compreender que a guerra se estende desde 2014 até agora, não é? Na Ucrânia, é verdade, não houve paz, havia várias, né? Houve várias tentativas de paz, mas não houve paz na Ucrânia, enfim, não é? Em 2023, as discussões sobre sanções econômicas contra a Rússia. Então, o G7 de 2023, do ano passado, pautou muito a questão das sanções econômicas contra a Rússia, né? E nesse ano. Mas aqui o mundo no mapa, observando aí a posição geográfica do G7, que vai envolver os Estados Unidos, o Canadá, conforme vemos aqui no nosso mapa, além do mais, a França, a Itália, a Alemanha, o Reino Unido. Tudo bom? E por fim, se nós vermos aqui, temos 6 países e o Japão, não é? Nesta posição geográfica lá no extremo asiático. Temos aqui a Rússia, que já fez parte do G7 quando era convidada enquanto membro importante, o famoso G7+1. Porém, a Rússia foi expulsa, conforme dizemos. O que nós percebemos é que os países do norte global participam do G7, ok? Além de serem países do norte global, a gente tem muito a presença do eixo de influência americano, que é o caso da Europa Ocidental, Estados Unidos e Canadá e o Japão, não é? Agora, a Itália, quem cedia neste ano o G7, o Brasil foi convidado, a Índia foi convidada, certo? A Índia é um caso muito curioso, é um país que consegue ter relações boas com a Rússia no âmbito do G7, do BRICS com o Brasil, não é? É um país que tem diversos, não é, disputas envolvendo a Índia, a China no caso, tudo bom? Mas ao mesmo tempo é um país que consegue ter uma boa relação com os países da Europa e também com os países dos Estados Unidos, enfim. Então é um país que tem uma posição política muito curiosa e isso evidencia um potencial de ser uma potência regional de longo prazo muito significativo. Tudo bem? Então a Índia é um país importante para a geopolítica dos próximos anos, das próximas décadas. Nós vamos muito ainda falar da China e também, sem dúvida, da Índia, ok? Então aí outros players, no caso a China, não convidada, ok? Então é complicado, porque se você tem ali as maiores economias do mundo, os parques mais industrializados do mundo, enfim, a Índia é convidada, conforme nós sabemos. O Brasil foi convidado mais uma vez para participar na Itália aí do G7, enfim. No ano passado o Brasil participou também e houve uma tentativa por parte da Ucrânia em dialogar com o Brasil envolvendo a questão da guerra. O Brasil se negou, não é, naquele momento, a dialogar com a Ucrânia. Isso foi um fato, né? Nós tivemos os países todos levantando seus representantes, indo lá basicamente bajular o Zelensky, uma situação tanto vexatória, eu compreendo também, né? Mas o Brasil, o Lula simplesmente fingiu que nada estava ocorrendo, não é? E muito custou para que houvesse uma reunião entre Brasil e Ucrânia. Não há problema no Brasil nessa perspectiva, porém o problema existe à medida que o Brasil dizia, não é, a partir do Lula, que o Brasil estava de volta no mapa do mundo e que o Brasil iria solucionar problemas e conflitos, e não fez isso, né? Sequer levantou para conversar com o Zelensky e entender o ponto do Zelensky. Tudo bem? O Brasil não deveria ouvir o Zelensky, uma vez que, né, existe uma guerra no território da Ucrânia e o Brasil se pretendia, a partir do governo Lula, ser um player que mediaria a paz, né? Mas nem sequer levantou. Tudo bem? Bom, nós temos também a Rússia, que foi expulsa, e nós teremos mais debates a respeito da guerra na Ucrânia. Em 2023, a discussão era sobre as sanções contra a Rússia, não é? Hoje o debate vai ser sobre, este ano, não é, a ajuda econômica para a Ucrânia, ok? De qualquer maneira, vamos observar. O que esperar, conforme nós estamos dizendo, a guerra entre Rússia e Ucrânia vai ser discutida, sem dúvida, não é? Em especial a ajuda financeira, a ajuda econômica para a Ucrânia, bem como também um outro ponto a ser discutido é o Oriente Médio, em especial a guerra entre Israel e Hamas. São dois debates que serão debatidos, né, discutidos ali no âmbito do G7, perfeito?
no nosso curso, na nossa sala de guerra, que é uma parte do curso, que são as aulas ao vivo. Nós vamos aprofundar a questão do G7, a importância que tem esse debate. Venha conhecer, o link está na descrição do nosso vídeo. Sair da superfície, aprofundar o conhecimento, entender a geopolítica nos detalhes, a história, a importância da posição geográfica e assim por diante, ok? Aqui, o país sede convida os seus participantes, enfim, o Brasil foi convidado. No caso aqui, outros países foram convidados novamente, é o caso da Índia, a própria Ucrânia, e mesmo, curiosamente, Roma foi convidada na figura do Papa Francisco, até porque ocorre na Itália, né, gente? É difícil não convocar o representante político, embora seja um representante religioso, no caso o Papa Francisco, enfim. Reuniões bilaterais com países, instituições e empresas, não é? Também ocorre no âmbito do G7, perfeito? E aqui eu agradeço a sua presença. Se você chegou até aqui, eu reitero, curta, compartilhe e conheça o nosso trabalho. Venha estudar conosco, venha ficar mais inteligente e entender tudo o que ocorre na geopolítica. Mas é isso. Bons estudos e, conforme sempre digo, respeite a geografia. Tchau, pessoal.